Olá pessoal, estamos aqui para mais um treinamento capilar e hoje vamos falar sobre queda e também crescimento, tá? E tem uma correlação entre um e outro. E vamos dar início, vamos falar tudo o que vocês precisam saber. Vem comigo. O primeiro ponto é muito importante a gente entender a naturalidade do fio, para que assim a gente consiga discernir e consiga entender o que é uma anomalia, tá? Vamos começar pela queda capilar. Diariamente, um cabelo saudável, um couro cabeludo saudável, ele perde de 50 a 200 fios diariamente. Isso é diariamente, tá, pessoal? Isso é natural. Já falando de crescimento, de forma geral, os cabelos crescem de 1 a 1,5 centímetros por mês, oscila entre esse número. Abaixo disso é anomalia, já o cabelo já não está entregando o que ele pode entregar. Sabendo disso, é muito importante também a gente entender o ciclo de vida capilar. Como funciona o fio capilar? Lembrando que o seu fio capilar ele não é eterno. Se fosse com essa queda de 200 fios por dia, logo a gente estaria sem fio nenhum, sem cabelo nenhum na cabeça. Então a gente precisa entender que nosso couro cabeludo, ele tem um ciclo, ele vive esse ciclo de nascer, desenvolver, cair e no mesmo lugar nascer outro fio. Então vamos lá. A primeira fase é a fase anágena, onde o fio está ligado à raiz e ele está se desenvolvendo. A fase catágena, onde o fio se solta, telógena, onde ele cai e assim continua o ciclo novamente. Vamos continuar agora abordando cada um para entender melhor. Aqui nessa imagem, nós temos a representação da fase anágena. O que seria a fase anágena? A fase anágena, ela é a fase em que o cabelo está ligado à raiz, ou seja, a fonte de nutrientes, de proteína, a fonte que faz com que o cabelo cresça, se desenvolva, tá? Então ele está ligado ali. Sendo assim, ele está sendo nutrido, hidratado naturalmente, crescendo devido à fonte, à produção de proteína, porque o cabelo ele é formado por proteína. Então a raiz ela cria essa proteína e o cabelo vai nascendo. Ele vai desenvolvendo cabelo, vai fazendo, vamos dizer assim, fabricando cabelo. A raiz consegue fabricar. Então, nessa fase, é a fase em que o cabelo mais está saudável, mais está forte, mais está robusto, porque ele recebe tudo isso naturalmente da raiz. Nessa imagem, a gente já consegue analisar um fio que já está na fase catágena, que é a segunda fase da vida útil do fio, onde ele já se solta da raiz. Então, ele está ligado ao bulbo capilar, ele está na nossa cabeça, ele está ligado ali no nosso couro cabeludo, porém ele já se soltou da raiz. Tendo isso, sabendo disso, nós entendemos que esse fio ele já não se suplementa naturalmente, ele já não recebe mais proteína, já não recebe mais nutrientes, já não recebe mais hidratação da raiz capilar. Ou seja, esse cabelo ele já não cresce mais, ele não tem mais desenvolvimento de crescimento e também ele não vai se hidratar, ele é um cabelo, vamos dizer, um cabelo morto. Então, quando o cabelo chega nesse nível, ele já precisa ser suplementado externamente por máscaras, hidratações e nutrições e reconstruções, que são os produtos que usamos nas nossas lojas. Enfim, a fase telógena, que é a fase em que o cabelo já soltou do bulbo capilar e agora ele vai cair para o nascimento de um novo fio capilar. Aqui na imagem nós vimos muito bem representado isso. Na parte superior nós temos um fio capilar que já está em fase de queda e embaixo a gente já vê no bulbo, na raiz ali um baby hair já se formando através da produção de proteína da raiz do cabelo. Sabendo disso, nós podemos entender um pouco mais sobre o crescimento. E o que é o crescimento? O crescimento ele acontece na fase anágena e somente na fase anágena, que é quando o fio ele está ligado à raiz e a raiz está produzindo proteínas
que estão fabricando o fio. A proteína é a base da fibra capilar. Então, a raiz está ali fabricando a fibra capilar, tendo assim o desenvolvimento e o crescimento do fio. E por que algumas pessoas têm pouco crescimento? Porque esse metabolismo de fabricar proteína para que o cabelo seja fabricado é bem baixo. Então o cabelo ele não consegue produzir tanta proteína naturalmente. Então a gente precisa usar alguns artifícios que façam com que a raiz produza mais proteínas. E alguns desses ativos são ativos estimulantes. Biotina, rícino, café, babosa. Muitos desses ativos são os ativos que eles fazem a estimulação do couro cabeludo para que ele produza mais. E quando a gente fala de queda, a gente está falando de um cabelo que já saiu da fase anágena, da fase catágena e já está na fase telógena. Só que algumas pessoas têm esse problema em excesso. E todo esse problema é causado também pela falta de proteína no fio. E outros são causados por metabolismo acelerado. Vamos entender mais o que é queda e o que é quebra, tá? Isso é muito importante. A quebra, ela vai acontecer quando o fio ele está mais fragilizado, ele não tem mais aquela força natural, não tem mais aquela estrutura natural. Ou quando a raiz não produz tudo isso e nasce um fio já danificado. Então, vamos entender melhor. Ela vai ocorrer quando o cabelo está frágil, fraco e ele quebra com mais facilidade. Muita gente confunde a quebra com a queda, mas os produtos que tratam a queda ajudam muito na quebra, tá? Para a gente entender a queda ocorre quando o fio ele se desliga da raiz, ele solta do bulbo capilar. O bulbo sai por inteiro da raiz do fio, né, do couro cabeludo. Essa fase acontece na fase telógena, que é a última fase de vida do cabelo, causado também para quem tem excesso, é causado pelo metabolismo acelerado, e isso pode ser acarretado pelo estresse, ansiedade, falta de água, má higienização do couro cabeludo e muitas outras fatores podem agravar esse problema. E como se trata a queda, a quebra e a falta de crescimento? Através de alguns ativos, e eu vou falar alguns ativos que são mais usados no mundo do cosmético, que é a biotina, rícino, café, babosa, capalgin, minoxidil, mandioca e dentre outros, que também auxiliam no crescimento, na queda e na quebra. Todos eles fortalecem o fio e estimulam com que a raiz ela produza mais proteínas e o cabelo fique mais forte, que ele nasça por mais tempo e com mais força. E dentro desses nós temos algumas linhas de produtos que atendem muito bem. E essas são algumas das linhas que atendem bastante todos esses requisitos e todos esses quesitos que foram apresentados, tá? A linha biotina da iLike, linha de quiabo e chá verde da Glaten, mandioca da Glaten, mandioca com coco. A linha da Asha Granada é fantástica porque ela tem todos esses ativos, ela tem café, tem biotina, tem óleo de rícino, tem capalgin, que é fantástico. A linha de crescimento da Glaten também Cresce Mais, é fantástico porque ela tem rícino, ela tem biotina e ela também tem minoxidil. A linha anti-queda também é perfeita e a linha Biovinhar da Glaten também é fantástico. Gente, essas são as linhas que vão entregar um resultado perfeito para o seu cabelo em questão de queda e crescimento. O treinamento de hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!